Saudos irmãos capazes do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem, animados para mais uma aula. Chegamos agora no capítulo 3 da unidade 2, que traz por título Tribunal da Igreja e os Movimentos Renovadores, né? Temos como pano de fundo o século XII e século XIII, a Baixa Idade Média, né? É um período de profundas mudanças, principalmente mudança social no Ocidente, né? Que embora a maioria do povo ainda vivesse em fazendas, sob a chefia dos senhores feudais, uma renovação urbana estava em curso, estava em andamento, né? As cidades e vilas estavam pipocando, nascendo em todos os cantos da Europa, e essa renovação urbana então traz consigo algumas mudanças, né? Principalmente ali na região da Itália até a Escandinávia, ela traz grandes mudanças, surgem novas classes urbanas, feita agora por artesãos, por operários, operários de pequenas indústrias domésticas, né? E por comerciantes. Seriam esses então aqueles que estavam começando a formar um novo grupo, este novo grupo que nós conhecemos como burguesia. O resultado foi um grande número de edifícios que teve que ser edificados para acomodar essas pessoas, de edifícios eclesiásticos, de catedrais, tá certo? Então, precisamos ressaltar aí que esse período, embora tenham ocorrido grandes mudanças, 1/3 das terras produtivas, das terras cultiváveis, estava na mão da igreja, né? Tornando os bispos e os demais sacerdotes significativos agentes da economia, né? A igreja então passou a ser uma instituição poderosa dentro da sociedade. É preciso ter isso em mente, esse cenário, essa formatação, para que possamos compreender como que a história foi sendo desenhada nesse período. O Tribunal da Inquisição então aparece nesse período, né? Esse tribunal ele foi instituído pelo Papa Lúcio II, mas foi confirmado muito tempo depois, em 1215, pelo Concílio de Latrão, e foi ratificado depois por Gregório IX, o Papa Gregório IX, tá certo? A Inquisição atribuía aos bispos a obrigação, o papel de procurar e punir os hereges que porventura ousassem pregar heresias ou vamos dizer, se opor a alguma coisa, alguma posição da igreja, ok? Após um impasse muito grande entre o poder secular e o poder da igreja sobre quem deveria perseguir, quem deveria prender, quem deveria julgar e quem deveria executar a pena, foi decidido então que o papel de perseguir essas pessoas, de julgar as pessoas sentenciadas, cabia somente à igreja. Ao poder secular cabia apenas o cumprimento da devida pena. Então era a igreja que perseguia a pessoa, prendia, julgava, entregava ao poder secular e o poder secular executava a pena. Os acusados de heresias, geralmente eles eram longamente interrogados pelos juízes da Inquisição, e caso eles se recusassem a confessar o seu pecado, né, a sua heresia, então eles eram torturados. As torturas podiam ser longas horas sendo chicoteados, como poderia ser pequenas queimaduras realizadas por brasa. Pegava-se a brasa, né, uma tenaz ali ardendo, e ia tocando na pele da pessoa, queimando até que ela decidisse confessar o seu pecado. Em 1224, o imperador Frederico II, ele então definiu que a pena para a heresia deveria ser a morte por fogo, ou seja, a pessoa deveria ser levada a uma fogueira e lá ela deveria ser executada a pena, ela deveria ser morta ali, ok? Sabe-se que, embora essa Inquisição tenha sido ratificada muito tempo depois, né, e confirmada muito tempo depois por Gregório IX, sabe-se que em 1240 já há registro da Inquisição. Ela já existia em diversos países, como por exemplo a Itália, a Alemanha, Países Baixos como a Holanda, por exemplo, a Espanha.
onde milhares de pessoas foram julgadas, torturadas e, por fim, queimadas vivas em fogueiras, tá certo? Foram execuções que ocorriam de forma circense, uma forma de um espetáculo, né? Para que distraísse o povo e, ao mesmo tempo, assustasse aqueles que estavam pensando, ousando imaginar se levantar contra as ideias da igreja. Então ali as pessoas já eram servir de impacto para elas pensarem se valia a pena ou não se levantar contra a igreja. Nós falamos aí, embora nós historiadores discordamos que o período da Idade Média seja a Idade das Trevas, né? Mas nós, pegando essa ideia de que houve um período de trevas, sempre há uma luz remanescente. Deus sempre mantém uma luz remanescente. E nesse período também ocorreram movimentos religiosos renovadores, né? Os cistercienses foi um pessoal que nasceu em Citeaux, né? Um movimento que nasceu em Citeaux. Os cistercienses, eles trabalhavam na França de uma forma que eles buscavam cumprir as regras instituídas por São Bento, né? Buscavam reviver aspectos de devoção espiritual, aquele aspecto mais profundo, né? Que por muito tempo for associado a uma vida contemplativa, uma vida de monge, né? Uma vida de renúncia, uma vida mais humilde. Então, os cistercienses, eles buscavam viver isso, buscavam viver de uma forma mais, digamos assim, mais piedosa, né? É um grupo que viveu na França, então, que surgiu em 1098. Eles foram a primeira luz dessas renovações. Além disso, tem também os que eram seguidores, né, de Valdo, os valdenses. Valdo, esses valdenses, eles tratam de um grupo de cristãos que seguiu o modelo de pregação de Bernardo Claraval. Claraval, ele foi um pregador que ele passou por diversos lugares, mais um daqueles pregadores que não tinham licença da igreja para pregar, mas que passava pregando o pecado, o arrependimento do pecado, a regeneração através de Jesus Cristo e tal, e pregava o amor de Deus, então, sem ter a licença da igreja. Nesse período em que ele pregava, houve a conversão de um comerciante, um jovem comerciante francês da cidade de Lyon, chamado Valdo. Ele se converteu, então a primeira coisa que ele fez foi pegar todo o seu dinheiro e doar para os pobres, né? E passou então a viver. Ele deixou sua família, suas terras, deixou tudo e dedicou-se à pregação pública. Ele era um pregador itinerante que ia de país em país pregando. Por ele ter vendido tudo e ter ficado sem nada, ter ficado pobre, o grupo que o seguia ficou conhecido como os pobres de espírito, né? Eles foram perseguidos e foram expulsos de Lyon depois que o bispo de Lyon proibiu que eles se reunissem e proibiu que eles pregassem a palavra de Deus. Então, assim, os valdenses foram uma luz dentro da França num período de trevas. Temos ainda outros grupos que eu aconselho os irmãos a olharem, tem aí no nosso livro-texto, mas tem também para ser pesquisado em diversas fontes, como os cátaros, os franciscanos, Joaquim de Fiore, os beguinas, todos grupos importantes a serem pesquisados para que se possa ter um maior conhecimento do que ocorreu neste período da Baixa Idade Média, ok? Assim nós partimos para o capítulo 4 dessa unidade 3, esse capítulo 4 que tem por título Escolástica e o surgimento do humanismo cristão, né? A maioria das universidades da Europa, boa parte dessas universidades, elas surgiram nesse período, né? O início do século XIII fez nascer grandes universidades na Europa, universidades que hoje ainda são conhecidas odiernamente, né? Como, por exemplo, a Universidade de Paris, muito conhecida, a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. A Universidade de Oxford, inclusive, ficou agora recentemente em evidência
por causa da vacina de Oxford, né, que foi criada para combater o coronavírus. E aí nós vemos então que nesse período aí surgiram importantes universidades, importantes centros de conhecimentos que até hoje ainda existem, né? As universidades na época elas tinham 4 faculdades, ou seja, 4 cursos, né? Sendo que o curso de artes era o curso básico, que iniciava-se aos 14 anos de idade, e ele ia dos 14 e 15. Já o curso de teologia, o curso de direito, o curso de medicina, eles eram considerados cursos avançados. Quem quisesse ser doutor tinha que ser formado em uma dessas áreas, teologia, direito e medicina. Porém, antes eles deveriam fazer o curso básico, que era o curso de artes. O estudante, então, iniciava o seu estudo aos 14 anos, né? E entrava para a universidade para fazer um desses cursos aos 16 anos de idade. Embora os estudantes eles tivessem o privilégio, os mesmos privilégios dos clérigos, né? É importante saber que eles não tinham contato com os livros e com os textos. Tudo que eles aprendiam, eles tinham que memorizar. Ao aluno era vedado ter contato com os livros e com os textos. Já os professores, os mestres, eles tinham os mesmos privilégios dos clérigos, né? Aqueles que não eram clérigos, né? Porque a maioria eram composta de padres, frades e assim por diante. Mas aqueles que não eram, eles tinham os mesmos privilégios dos clérigos, porém eles tinham acesso aos livros também, né? O que o aluno não tinha, ok? Só para que os irmãos possam ficar por dentro do assunto aí. Bom, nós temos aí um subitem que fala: escolasticismo é a tentativa de harmonizar a fé e a razão. O escolasticismo foi sem dúvida nenhuma um dos movimentos intelectuais mais desprezados da história humana. Isso porque eles depreendiam muito tempo, muita energia em questões pouco relevantes para a sociedade. Os teólogos e filósofos escolásticos, eles revelavam-se um grande otimismo quanto à capacidade da razão humana de esclarecer questões mais importantes da existência da fé, né? Nesse sentido, houve por parte deles o desejo de mostrar uma harmonia em que provavelmente na visão deles existia entre fé e razão, tá certo? Mas é importante nós sabermos que a teologia na época ela era considerada pelos escolásticos, né, pelo escolasticismo, era considerada a rainha de todas as ciências, né? A teologia era conhecida como a rainha de todas as ciências, e a filosofia para eles e os outros conhecimentos seculares eram vistos apenas como servos da teologia, ok? Então, o grande desejo, é importante você grifar isso aí, não sei porque saiu em vermelho, mas é importante você grifar que o grande desejo dos pensadores do escolasticismo era harmonizar fé e razão, tá certo? O que nem sempre, meus amados, era possível, porque sabemos que embora a fé e a razão consigam caminhar boa parte junto, há um momento que tem coisas que se explica apenas pela fé e não pela razão. Ok? Partimos então para alguns pensadores da escolástica. Nós poderíamos destacar diversos deles, e deixo aí para que vocês depois possam pesquisar vários nomes, como o padre Abelardo, como Bernardino de Clairvaux, como Pedro Lombardo, que foi muito importante, Alberto Magno, Tomás de Aquino, talvez o maior expoente dessa geração, Boaventura, Johannes Duns Scotus, Guilherme Ocklam, todas pessoas importantíssimas. Mas nós vamos destacar aqui apenas Anselmo de Cantuária, tá certo? Anselmo de Cantuária, ele era um monge, como todos os monges da época, era costume deles vagarem de um país para o outro, né? Entre um país e o outro, pregando a palavra de Deus. E esse monge italiano não foi diferente. O monge Anselmo da Cantuária, ele ia de cidade em cidade pregando. Ele foi exilado na Inglaterra após ele lutar pela liberdade e autoridade da igreja, opondo-se ferozmente contra o rei Guilherme Rufus,
e também contra o seu sucessor, o rei Henrique I. Depois dele ter se oposto diversas vezes, ter tido embates ferozes com ele, ele foi então exilado. Ele fez a sua primeira articulação das convicções cristãs, nela ele buscou crer para entender e não entender para crer, ou seja, a fé precede a razão, mas ambas deveriam andar junto, né? Os principais pontos da obra dele foi o apelo à razão, né? Os argumentos lógicos, que ele usou muitos argumentos lógicos, e a convicção fundamental de que o evangelho é racional e que é possível demonstrar esse fato. Então, para Anselmo de Cantuária, sempre teria que ter a razão. Ele buscou aí, segundo eles, né, segundo era a visão do escolasticismo, por razão no meio da fé para afastar qualquer tipo de ignorância, qualquer tipo de talvez até radicalismo religioso que não pudesse ser comprovado. Essa era a visão dele e de todos esses outros. Conselhos, irmãos, que possam ver, tem todos esses nomes que eu citei aí, Bernardo de Clairvaux, tem Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, todas pessoas muito boas a serem pesquisadas. Deem uma olhada também em Guilherme de Ockham. É muito bom esses nomes aí para que vocês possam adquirir conhecimento. Na nossa revista tem alguns nomes, se eu não me engano no nosso livro tem Johannes Duns Scotus, que é muito bom, muito famoso, Pedro Lombardo. Esses nomes aí são nomes importantes do escolasticismo. Concito a todos a lerem sobre isso, tá certo? Bom, se por um lado a grande tentativa ali, a grande vontade do escolasticismo era harmonizar, o grande desejo dos pensadores escolasticistas era harmonizar a fé e a razão, há também aquele que entra com outras ideias ou com ideias diferentes dessas, trazendo novamente os homens para a fé. E aí chegamos no capítulo 5, onde nós vemos uma crise profunda no catolicismo e a necessidade que teve-se de reformar a igreja, né? Durante a Idade Média, o interesse dos estudiosos era orientado para as questões teológicas. A filosofia era vista apenas como serva da teologia, conforme nós já falamos. Os pesquisadores, eles eram geralmente homens ligados à igreja, então sempre iam buscar os interesses da fé. Porém, no período do Renascentismo, meados do século XIV, e até o fim do século XVI, surgiu um novo interesse pela literatura clássica. Houve um interesse renovado pelo grego, pelo latim, pelas artes, de uma forma, vamos dizer assim, inteiramente separada da religião, tá certo? Através desse interesse, então, apareceram os primeiros movimentos de construção da ciência moderna. Foi aqui que teve início a Renascença. Não como um movimento religioso, mas sim como um movimento literário. Era um movimento composto por uma maioria de estudiosos italianos que nada tinha a ver com a vida religiosa. É importante você guardar isso. Esses estudiosos italianos, eles nada tinham a ver com a vida religiosa. Eles eram apenas estudiosos que tinham interesses. Pelo contrário, ao invés de ter vamos dizer assim, interesse religioso, eles tinham até um movimento cético, investigativo, que buscava o conhecimento, tá certo? Bom, como o próprio sentido da palavra renascimento diz em latim ter uma nova vida, nascer de novo, né? Uma volta, né? Por isso o renascimento da cultura aí. Tinha um interesse muito especial pelo estudo das escrituras, pela língua grega e hebraica. Ele tinha uma característica muito interessante para os nossos dias, porque
eles não apenas ensinavam, mas eles levavam o povo a investigar as verdades e os fundamentos da fé, independente dos dogmas da igreja. Isso é muito importante. Era uma busca pela fé genuína, independente daquela posição que a igreja vinha a impor ali, tá certo? Nesse período, então, houve um declínio muito grande, a igreja perdeu muito do seu poder já, aquele poder que tinha no século 12 e 13 que nós falamos, agora no século 14 até o século 16, por diversos declínios morais dos clérigos, até o Papa havia perdido a sua moral diante do povo, então houve um declínio, uma perda muito do prestígio da igreja diante dos fiéis. A organização hierárquica, o celibato, a obediência absoluta ao Papa, tudo isso provocou esse declínio moral dos clérigos, né? E quando isso acontece, sempre há uma vacância de poder aí. Isso foi causado, entre outras coisas, por exemplo, pelo celibato, que contrariava os instintos naturais do homem, né? E também contrariava as afirmações bíblicas a favor do casamento. Muitos sacerdotes, então, tomaram concubinas para assim se envolverem em relações sexuais ilícitas com mulheres de suas congregações. Muitos tiveram depois de ficar cuidando de filhos nascidos destas relações, né? O povo, então, passou a ter uma obediência dupla nesse período, ou seja, eles obedeciam o clérigo, mas também obedeciam ao senhor feudal, que era o proprietário das terras onde esse povo vivia. Os clérigos se ocupavam mais das suas atividades seculares do que do próprio serviço religioso. Chegou um momento, então, que esse declínio ficou muito latente. Havia necessidade, então, de ter uma reforma na igreja. Até mesmo a autoridade do Papa já estava abalada, principalmente após a confusão. Algumas confusões, e não há confusão, vamos dizer assim, que ocorreu no início do século XIV. Foi escolhido pelo colegiado de cardeais, em 1305, um novo Papa, que foi um francês que ficou conhecido como Clemente V. Porém, ele era de pouca expressão, uma pessoa pouco expressiva, pouco comunicativa, e além de tudo ele ainda tinha uma moral e um caráter muito duvidoso, considerado muito duvidoso por uma ala de cardeais. Para gozar de mais prestígio, porque ele via a sua, vamos dizer assim, o seu poder papal sendo contestado constantemente, então ele resolveu mudar a igreja, né, de Roma para a França em 1305 e para Avignon em 1309, colocando o Papa agora debaixo do controle do rei francês. E isso perdurou até 1377 depois de Cristo. O Papa somente voltou, o papado, na verdade, né, somente voltou a Roma em 1377 com o Papa Gregório XI. Essa mudança trouxe um desgaste muito grande para a igreja aí. Por quê? Porque quando ocorreu a morte de Gregório em 1378, um ano após o papado voltar para Roma, os cardeais elegeram Urbano VI, que tinham posições e pensamentos que desagradou uma ala enorme dos cardeais. Assim, os cardeais então decidiram eleger um novo Papa sem que o Urbano tivesse morrido, Urbano VI. Foi então que eles elegeram um que acabou se chamando Clemente VII, né, em 1378. Agora veja a confusão. Clemente ele retornou o papado para Avignon, gerando de novo nova disputa por poder, pois ambos os eleitos, tanto Urbano VI como Clemente VII, eles reivindicavam o direito do seu papado. E assim o povo ficou confuso, ficou dividido, né? Sendo que o norte da Itália e grande parte da Germânia, e até a Escandinávia e a Inglaterra, seguiram o Papa Romano, o Papa Urbano VI. Porém, a França, a Espanha, a Escócia e o sul da Itália, eles preferiram se submeter ao Papa de Avignon, o Papa Clemente VII. Ok?
Olha a confusão então da igreja ficando dividida. Mas não foi apenas no campo eclesiástico que a Europa ficou dividida. Ela também se dividiu no campo político, né? E foi necessário convocar então um concílio novo para poder resolver esse impasse, já que nenhum dos papas abdicava do direito de governar a igreja. Foi então convocado um concílio para isso, o concílio de Pisa, né? Aí veja só que confusão, porque tinham 2 papas e no concílio de Pisa então acabou tendo um terceiro papa. Como assim? Bom, como uma forma de pôr ordem naquela situação, em 1409 foi realizado esse concílio de Pisa na Itália. Nesse período, o Papa de Avignon já era Bento XIII, né? E o Papa de Roma era Gregório XII. Para que ninguém tivesse a oportunidade de questionar o concílio, de dizer que o concílio não tinha valor, de imediato os cardeais já iniciaram o evento, estabelecendo que eles possuíam autoridade tanto para convocar quanto para conduzir o concílio e ainda para decidirem qualquer coisa em prol da unificação da igreja, inclusive depor papa. E foi o que aconteceu. Após longos e acalorados debates, o concílio resolveu depor os 2 papas. Os 2 papas foram depostos. E aí elegeram um sucessor para a cadeira de São Pedro, né? E esse sucessor chamaria então Alexandre V. Sendo que, com a eleição de Alexandre V, então nós passamos a ter, teoricamente, 3 papas outrora eleito vivo, né? O Papa Bento XIII, o Papa Gregório XII e agora o Papa Alexandre V. Bom, diante de toda essa confusão e com a igreja perdendo seu prestígio, muitos religiosos, muitos bispos, muitos intelectuais achavam que era necessário fazer uma reforma urgente dentro da igreja para que ela não viesse a entrar num declínio moral ainda maior, né? Logo então surgiram aquilo que nós chamamos de precursores da reforma protestante, né? Conhecidos como pré-reformadores, alguns nomes importantes como John Wycliffe, John Huss e Girolamo de Savonarola, também traduzido em algumas versões como Jerônimo de Savonarola, eles assumiram posições extremas contra ideias como o excesso de riqueza, os poderes temporais da igreja, criticaram dogmas do catolicismo medieval. Eles, enfim, fizeram forte oposição à Igreja Católica Romana no período medieval, ok? Rejeitaram as cerimônias e organizações não mencionadas especificamente na Bíblia. Para eles, só deveria acontecer aquilo que estava na Bíblia, somente aquilo deveria ser considerado, tá certo? Condenaram a transubstanciação, que é o ato de quando o sacerdote levanta o cálice, falar que o cálice vira o sangue, e quando levanta o pão, que o pão da Santa Ceia vira a própria carne. Para eles aquilo era apenas um ato simbólico, conforme Paulo ensina em Coríntios. Eles renunciaram também ao poder sacramental do sacerdócio, dizendo que não existia esse poder sacramental. Negaram a eficácia da missa, né? Porque na visão da igreja, então, a missa tinha um poder como se fosse um sacramento, né? Além disso, eles consideraram a estrutura dos rituais, cerimônias e ritos que permeavam a igreja, eles desconsideravam isso porque achavam que isso aí era muita elucubração, muita invenção, coisas que pouco acrescentavam para a fé cristã. Estava mais no ritualismo do que na prática da própria fé, ok? Bom, entre tantos feitos, nós podemos destacar que foram eles que fizeram a tradução da Vulgata, ou seja, a Bíblia em latim, né? Eles traduziram a Vulgata do latim para o inglês e sustentaram princípios bíblicos que os cristãos são diretamente responsáveis diante de Deus, ou seja, que não é o padre, não é o papa, não é nenhum dos sacerdotes que
devem prestar conta ou são responsáveis pela salvação do cristão, e sim o próprio cristão. O cristão deve se apresentar diante de Deus de forma a se arrepender, a pedir perdão, a apresentar o próprio sacrifício para que tenha os seus pecados perdoados. Ou seja, ele confessa o seu pecado diretamente a Deus e assim ele tem o seu pecado perdoado pelo Senhor, tá certo? Essa era uma das visões dele. E outra coisa também para eles, as Escrituras eram o único padrão de fé, né? A única fonte de autoridade. Não era o Papa, não era a Igreja. A palavra final em questões de fé é a Bíblia, ok? Bom, uma vez dito isso, nós partimos então para algumas, vamos nos aproximar mais biograficamente de Wycliffe, Hus e Savonarola. Bom, é impossível um professor de história ou até mesmo um teólogo passar pela história da igreja e não falar de John Wycliffe. Wycliffe, ele era um doutor em teologia, foi formado, doutorado em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde ele chegou a ser o chefe do conselho daquela instituição e reitor daquela universidade. Ele recusava-se plenamente a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela na Inglaterra, por diversas vezes em embates muito inflamados. Escreveu contra a doutrina da transubstanciação, que nós já explicamos ali em cima, a questão da Santa Ceia, afirmando que após a consagração o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, que aquilo apenas é uma simbologia, são digamos, elementos simbólicos do corpo e do sangue de Cristo, o que é defendido até hoje pelos evangélicos, ok? Insistia que o serviço da igreja deveria ser realizado de forma mais simples, não todo aquele ritualismo, mas sim nos moldes que se vê no Novo Testamento, uma coisa simples, fácil de compreender, sem muita elocumbração, vamos por assim dizer. Por tais posições, ele corria sérios riscos de vida, porém ele foi diversas vezes protegido pelos nobres da Inglaterra, aqueles nobres mais influentes. Outra coisa importante é saber que na reta final da vida dele, ele intensificou muito suas críticas à Igreja Romana, sendo que os principais alvos dele era a riqueza excessiva e esse poder político que a Igreja exercia. Para ele não era esse o papel da igreja. A igreja não estava aqui na terra para acumular riquezas, nem tampouco para exercer um poder político. Atacava o que ele julgava ser, vamos dizer assim, excesso de poder e de riqueza papal. Ele apregoava uma pobreza do clérigo. Então, a pobreza clerical deveria acontecer o tempo todo, segundo a visão dele. Wycliffe, vamos dizer assim, para embasar suas teses, ele citava repetidas vezes a Bíblia, com base dos seus argumentos. Ele ensinava que ela deveria estar ao alcance de todos, pois ela era a fonte única de autoridade para a vida espiritual do cristão. Então, para ele, a Bíblia devia ter um exemplar na mão de cada cristão, e que todos eles deveriam ler e compreender a Bíblia, alguém que explicasse aquilo ali, sem esses filtros, sem essas camadas que a igreja colocava ali, sem esse monte de invencionistas, vamos por assim dizer. A sua maior obra certamente foi a tradução do Novo Testamento e do Antigo Testamento para inglês. Essa obra ele terminou em 1380, no mesmo ano da sua morte, E foi a primeira tradução completa das Escrituras feitas para o inglês, tá certo? A primeira tradução que se tem da Bíblia em inglês foi a tradução de Wycliffe. Conforme já falamos ali, ele morreu em 1380, Porém as suas doutrinas elas continuam vivas e continuaram vivas ainda mais até 1415, quando o Concílio de Constança condenou as suas doutrinas e decidiu excomungar definitivamente o Wycliffe. Porém ele já tinha morrido, O que eles fizeram então? Decidiram exumar os ossos dele. Vejamos aonde a ignorância chega. Eles decidiram então exumar os ossos dele,
que tinha sido enterrado normalmente, e decidiram queimá-lo, queimar aqueles ossos, para que pudesse configurar aos olhos de todos que ele era um herege, tá certo? Bom, Wycliffe, sua mensagem de poder, né? Uma mensagem poderosa que pregava a santificação, preparou o caminho da reforma protestante, com certeza. Ele pavimentou esse caminho com seu próprio sangue. Se havia morrido então Wycliffe, Deus sempre levanta outro, e foi então que Deus trouxe então a existência da história a figura de John Huss. John Huss, ele era formado em teologia, também doutorado na mesma área. Ele nasceu em Usinets, na Boêmia, mas foi formado em teologia somente em 1394 e chegou a exercer a função de reitor da Faculdade de Praga, certo? Huss, ele combatia um sistema corrompido da época. Ele pregava na Capela de Belém, que ficava próximo à universidade onde ele era professor. Lá, ele, por diversas vezes, demonstrou estar de acordo com as ideias de Wycliffe, que a comunidade espiritual era formada por eleitos de Cristo e não pelo Papa. Cristo que era o chefe da igreja, né? A igreja era formada por eleitos e não o Papa, mas sim Cristo era o chefe dessa igreja. Huss começou a exercer uma influência muito grande na Boêmia e acabou sendo excomungado pelo Papa devido às suas teorias, né? O Papa ainda determinou que a cidade de Praga ela deveria ficar sob censura eclesiástica enquanto Huss morasse naquele lugar. Então, discretamente, Huss se retirou para um destino ignorado e que ninguém sabia. E lá ele continuou a exercer o seu papel escrevendo, né, seu papel de pregador, escrevendo mensagens e enviando para diversos lugares. Em um determinado momento, então, ele colocou na parede a representação daquilo, porque ele era um artista, exímio artista, ele retratou numa pintura aquilo que pensava sobre a situação do papado da época, né? O Papa andando a cavalo, enquanto Cristo foi retratado andando com seus pés descalços. Em uma outra pintura, ele mostra Jesus lavando o pé dos seus seguidores, enquanto os pés do Papa eram beijados por eles. Vai vendo a situação de declínio moral que ele representa nessas vamos dizer, nessas gravuras, nessas pinturas dele. Huss, ele foi queimado na fogueira em 1415, na cidade de Constança. E juntamente com ele, Jerônimo de Praga também foi queimado lá, né? E as cinzas de ambos, Jerônimo de Praga era o seu melhor amigo, seu escudeiro, seu, vamos dizer assim, aquele que era um amigo para todas as horas, né? Após eles terem sido queimados, John Huss e Jerônimo de Praga, as cinzas dos dois foram espalhadas pela cidade, para que nenhum seguidor soubesse onde eles estavam e fosse buscá-las para fazer o sepultamento. Então eles foram queimados e não tiveram direito ao sepultamento, tá certo? Bom, se falamos de John Wycliffe e John Huss, chegamos então em Girolando de Savonarola, também conhecido como Jerônimo de Savonarola. Ele era um monge da ordem dominicana que nasceu em Ferrara, na Itália, no dia do meu casamento, 21 de setembro, porém do ano de 1452. Aos 37 anos de idade, ele desembarca em Florença, na Itália, onde logo se mostrou um exímio e eloquente pregador. Ali ele pregava e sua catedral se enchia. Jerônimo de Savonarola, ou Girolando de Savonarola, vamos aqui apenas retratá-lo como Savonarola, ele atraía multidões para os seus sermões. Em seus sermões, seus sermões era vivo, era um sermão ativo, né? E ele enfatizava, assim, efusivamente, com muito vigor, ele enfatizava a santidade e condenava enfaticamente o desmando da igreja e sua arrogância. Condenava o luxo, a ostentação, né? Para ele, as atitudes
essas atitudes elas não eram, vamos dizer assim, condizentes com a genuína fé cristã, tá certo? Ele realizou uma grande reforma ali dentro mesmo da igreja de Florença. Ali ele organizou muitas coisas, reformou, tirou coisas que estavam erradas, pôs a igreja nos moldes que ele achava que deveria ser os moldes de santidade. Mas isso, obviamente, que sempre desagrada alguém. E devido aos seus posicionamentos bíblicos, ele acabou sendo preso, acabou sendo julgado, enforcado, e após ser enforcado ele foi queimado, porque era sentença para todos os hereges. Ele acabou sendo queimado, tá certo? Embora a sua voz tenha sido silenciada, é importante nós sabermos aqui que sua voz continuou ecoando e até hoje inspira jovens pregadores a anunciar a verdade do reino, sempre baseados numa vida de santidade, moral e fé. Esses três reformadores, eles devem permanecer sempre na nossa memória. Foram pré-reformadores. Foi com sangue, meus amados, que eles pavimentaram a estrada por onde a reforma ia acontecer. Ok? Aí, outras pessoas importantes para esse período que os irmãos podem e devem pesquisar. Ok? Bom, Hus, o nome Hus significa a mesma coisa, seria uma significação muito parecida com uma pequena ave, um paturi, né? E antes de morrer, Hus ele faz questão de afirmar ou profetizar, vamos por assim dizer, que estavam matando o ganso, né? Vamos por assim dizer, o ganso da reforma, mas que dentro de um século nasceria o grande cisne da reforma, e assim Lutero nasce e é chamado como o cisne reformador, né? Que foi quem concluiu o trabalho desses homens. Mas antes disso, nós precisamos falar do modelo medieval que entrou em crise aí, ok? Porque para que a reforma pudesse ser almejada por outras pessoas que não fossem clérigos, teve a necessidade então de haver um descontentamento entre a população. E conforme eu falei para os irmãos na aula de ontem, em cada fase da história há sempre mudanças que determinam um novo modelo de comportamento humano. Nunca há uma ruptura, a história ela é contínua, né? Mas sempre vai acontecendo uma mudança gradativa até que de repente muda por completo. Então no final da Idade Média foi assim também, né? A percepção de novos tempos, uma inquietação que surgiu no meio do povo e por fim a conclusão de que aquele modelo medieval já não servia mais para aquele tempo foi o que fez essa mudança de comportamento acontecer. Houve aí o desenvolvimento do comércio nesse período, o surgimento de técnicas de produção, fruto das promissoras invenções da época, né? Maquinários, coisas que foram sendo inventadas. Tudo isso torna iminente as grandes transformações da sociedade, principalmente da igreja naquele período. Os sermões pregados no início da Idade Média e na Alta Idade Média já não serviam mais para aquele período de declínio da Idade Média e da igreja. Precisavam de uma visão mais temporal, uma visão mais para frente, mais futurista, né? Então começa a surgir uma descrença contra a validade da religião e frequentemente a religião era vista como uma ameaça à liberdade do ser humano, né? E também, assim como muitas correntes pensam no dia de hoje, a religião ela não apenas era uma ameaça para a liberdade humana, como também ela era uma promotora da desigualdade social. Isso foi por muito tempo, digamos assim, propagado, né? Dos mais remotos cantos que existia da cristandade, chegavam assim, insistentes apelos para uma reforma, né? A começar na cabeça da igreja e passando pelos membros, para que a igreja saísse daquela crise no qual ela estava mergulhada. Dentro desse espaço aí que surge então, pedindo uma mudança de mentalidade, uma reforma na igreja e tal,
o humanismo cristão vem se apresentando como uma nova forma de entender a igreja e a vida humana, né? Por tratar então de uma questão chamada humanismo, né, nós precisamos entender que ela surge como uma forma de resposta ao clamor por mudanças. O humanismo passa a ser um movimento visto como a descoberta que o homem fez de si mesmo e do mundo, né? Ele passou a dar valor à sua existência terrena aqui, porque então o homem, no período medieval, vamos dizer, mais profundo, né, na alta e média, na média e alta Idade Média, o homem pensava só na vida futura, só no além, só quando ele partisse para a glória de Deus e assim por diante. E vivia aqui uma vida de passagem, como se estivesse só peregrinando, vamos por assim dizer, sem se preocupar com a vida dele aqui, com o fazer, com o construir, com o possuir. Não existia isso. Já o movimento humanista, ele veio trazendo essa importância, né? Porque a igreja, na época, pregava a pobreza como uma forma de humildade e assim por diante. E aí veio o humanismo mostrando que não, que era possível continuar sendo um cristão fiel e possuir bens. Não se devia ter amor a esses bens. Bom, então o homem passou a dar mais valor à sua existência terrena, né, e a si mesmo. Ao mesmo tempo que o homem passou então a questionar esse misticismo do cristianismo medieval, né? Tudo era místico, tudo que não se podia explicar era Deus, né? A igreja passou a dominar tudo, inclusive a ciência, e ela dizia o que era certo e o que era errado. E quando chegava um determinado momento que não se podia explicar, então se falava que isso era Deus, tudo era Deus, né? E desincentivava, a igreja até desincentivava as pessoas a pesquisarem as coisas. Bom, os humanistas então acreditavam que a promoção da vida secular era muito apropriada e também necessária, né? Durante o período humanista, as pessoas passaram a entender que os bens materiais não eram pecado ou coisa do mal, e sim era necessário para a vida, precisava desses bens, assim como nós precisamos nos dias de hoje, né? Então fizeram apenas uma distinção entre possuir o bem e colocar o amor e a confiança nisso, né? A pobreza então deixou de ser aquele falso sinônimo de uma santidade, de humildade. Ser humilde, ser santo não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico. Há ricos que são humildes e santos e há pobres que são arrogantes, presunçosos e pecadores, quanto mais, tá certo? Bom, os humanistas se dedicavam aos estudos das artes, conforme nós já falamos, ao estudo da história, a crítica literária, a gramática, a poesia, a filologia e a retórica. Tudo isso muito importante para que pudesse, digamos assim, abrir a mente das pessoas naquela época a compreender a sua atual situação. Resumindo, para que os irmãos possam entender, e eu acho que esse resumo é oportuno, é importante, vou deixar grifado de vermelho para os irmãos, a grande contribuição do humanismo cristão foi uma nova forma de entender a igreja e a vida humana, tá certo? Guardem bem isso, a grande contribuição do humanismo cristão foi uma nova forma de entender a igreja e a vida humana, ok? Creio que ficou muito bem explicado aí, desejo que os irmãos tenham compreendido essa parte. Por fim, nós entramos nos pensadores humanistas, que são muito importantes aí. Desidérios Erasmus, ou Erasmo de Rotterdam, é sem dúvida nenhuma o principal humanista cristão. Não há dúvida que foi ele o maior de todos desse período. Ele desejava reformar a igreja através de um esforço erudito, ou seja, ensinando as pessoas que as pessoas conhecendo a verdade não cairiam na mentira, né? Ele era fascinado pelo estudo das escrituras, tanto que escreveu diversos comentários sobre a Bíblia. Escreveu obras de teologia prática, publicou uma edição do Novo Testamento juntamente com a sua própria produção em latim. Erasmo, ele foi um escritor maravilhoso e habilidoso, produziu muitos livros, muitos que são usados ainda nos dias de hoje,
livros eruditos, né? Produziu matérias históricas, léxicos, traduções e edições críticas de livros clássicos, e o seu propósito era combater a ignorância. Ou seja, ele ensinava a cultura, ensinava a palavra de Deus, para que a ignorância fosse dando lugar ao conhecimento. Quando nós somos ignorantes, ou seja, temos ausência do conhecimento de alguma coisa, nós erramos. Mas quando passamos a conhecer aquela coisa, se erramos por desejo próprio, não mais por ignorância, por desconhecimento. Geralmente, uma pessoa, quando conhece a palavra de Deus, quando ela conhece a Bíblia Sagrada, ela evita cair no erro. E era essa, então, a intenção de Erasmo de Roterdã. Bom, a intenção dos humanistas era compreender as verdades mais puras, tirando aqueles filtros que nós já falamos, aquelas camadas de interpretação que haviam se acumulado sobre as mensagens da igreja, principalmente aquelas que foram impregnadas pela escolástica durante 400 anos, foram se acumulando. Cada vez vinha um e colocava um achismo, e foi se acumulando aquilo, e chegou um momento que o autor achou que era necessário tirar essas camadas. Os humanistas acharam que era necessário tirar as camadas, ensinando o evangelho genuíno, puro, sem nada desses achismos do período da escolástica. Eles produziram e divulgaram diversos, mas milhares mesmo de exemplares de textos bíblicos e comentários. E promoveram um intenso interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras, né? Porque conhecendo a palavra se conhece a verdade. Né? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da verdade que nós conhecemos, somos livres do engano. Né? Vejamos que Jesus diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então precisamos nos santificar nas Sagradas Escrituras para que possamos vencer aí qualquer tipo de engano das trevas. Temos outros humanistas muito importantes, nós não vamos citá-los aqui, mas tem no nosso livro-texto. Além de Erasmo de Roterdã, nós podemos destacar em Thomas More e Jacques Lefebvre. É importantíssimo. Inclusive, Jacques Lefebvre, ele é um importante historiador. Na história secular, ele tem um papel muito importante. Concito os irmãos que leiam isso aí, estudem, para que possam enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. Bom, o que temos para a aula de hoje será apenas isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que as explicações possam ter ficado fáceis de compreender e possam ter aclareado qualquer tipo de dúvida. Qualquer coisa, mandem para a gente as mensagens aí pelo WhatsApp, por chat e tal, e nós vamos respondendo aí todas conforme os irmãos perguntarem, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.